eu quero comunicar dessa tribuna, com muita satisfação, um despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que reconheceu um fato extremamente importante para os servidores dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá, em especial para o meu estado de Roraima. Nesse despacho que foi dado ontem, 8 de maio, o ministro Fachin afirmou que a emenda constitucional que determina o enquadramento dos servidores dos ex-territórios Roraima, Rondônia e Amapá tem, segundo as palavras do despacho dele, integral eficácia fático-normativa. Isso significa, na prática, que a emenda tem plena validade, no mínimo até decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que não se trata ainda de uma decisão de mérito, não é uma decisão de mérito. O ministro Fachin pediu, fixando para isso o prazo de 10 dias, informações ao Congresso e à Presidência da República sobre o andamento do processo. Também deu sinais, deu 5 dias para que a Advogada-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem. A questão deverá ser julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós estivemos em audiência com o ministro, eu e o senador de Roraima, senador Telmário Mota, em reunião com o ministro Fachin, para defender a constitucionalidade da emenda 98, e sua plena validação, assim como para prestarmos a ele qualquer informação que possa ser útil ao examinar a ação direta de inconstitucionalidade que já tramita no Supremo. Até lá, porém, a adoção já definida, o rito pelo Supremo, disse Fachin, no despacho que fez, implica reconhecimento da integral eficácia fático-normativa da emenda constitucional. É uma postura altamente positiva para todos nós. E isso nós confirmamos, eu e o senador Telmário, em audiência com o ministro Fachin, esse posicionamento do despacho do ministro Fachin, dado ontem, publicado no Diário Oficial. A batalha dos servidores dos antigos territórios para serem tratados com justiça tem conseguido sucessivos êxitos. No entanto, sempre aparece, à última hora, quem trave o processo. Já conseguimos aprovar emendas constitucionais para garantir isonomia, para garantir justiça a esses servidores. Eles aguardam o reconhecimento de seus direitos há quase 30 anos e agora, felizmente, aproxima-se do nosso objetivo. Independentemente da decisão que venha a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, a medida provisória que regulamenta a emenda constitucional permanece em tramitação. Está hoje em exame na Câmara dos Deputados e depois será enviada aqui para o Senado, que também votará essa MP. Não há prazo para a decisão do Supremo, mas a emenda constitucional está valendo de forma integral. Articulamos com o deputado federal Abel Mesquita, do Democrata de Roraima, que pertence ao mesmo partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para apressar ao máximo a tramitação da medida provisória na Câmara, fazendo-se a mesma coisa aqui no Senado Federal. Porque Roraima tem pressa, senador Paulo Paim. E tem esperança de que agora esse processo se acelere. Contamos com o avanço de ações legislativas, caso do aperfeiçoamento e da votação da medida provisória e também com decisão jurídica favorável aos servidores do nosso Estado. Comunico ainda que, para esclarecer a população de Roraima a respeito da condução do processo sobre o enquadramento dos servidores, nós vamos participar amanhã, sexta-feira, de uma grande reunião no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Roraima, o Sindicep. Também serão examinadas propostas relativas aos professores e a servidores federais, entre eles os da segurança pública. Então, essa audiência que tivemos hoje com o ministro Fachin foi altamente proveitosa no sentido de convencer e mostrar ao ministro Fachin a importância do enquadramento desses servidores que prestaram serviços à União no período de 88 a 93. Concedo uma parte ao senador Paulo Paim. Senadora Ângela Portela, eu não poderia deixar de usar nesse momento esse espaço aqui no plenário para cumprimentar a Vossa Excelência. Essa é uma luta que eu venho à distância acompanhando, uma luta de Vossa Excelência e da bancada
com muita raça, com muita coragem, com muita força, articulando na Câmara, articulando no Executivo e agora articulando no Supremo. É mais do que justo a situação do servidor de Roraima. Senador Paulo Paim, isso aí quando nós ainda éramos presidente da Comissão do Trabalho, lá na Câmara, que a bancada da Amazônia lutava por isso aí. Eu dei uma parte para o presidente, mas eu me sinto contemplado. O presidente conhece também essa história, porque nós temos anos aqui na casa, né, presidente? Mas a intenção é essa. Cumprimento a Vossa Excelência por estar insistindo, e o seu Estado há de reconhecer essa fibra, essa persistência em defender todo o povo de Roraima e, nesse caso, os servidores. Parabéns, senadora. Obrigada, senador Paulo Paim, obrigada, senador Paulo Rocha. Vocês acompanham a nossa luta aqui, não só a luta minha, mas também de toda a bancada de Roraima, toda a bancada federal de deputados e senadores, todos juntos. Roraima, Rondônia e Amapá, estamos unidos em prol do enquadramento desses servidores. Agora, senador Paulo Rocha, nosso presidente eventual, eu gostaria de tocar num outro ponto que é muito importante, que é uma sessão temática que foi feita hoje aqui no plenário do Senado, que trata da paz nas eleições. Eu achei um tema muito importante e queria falar um pouco sobre esse tema. Paz nas eleições é um tema que, mais do que nunca, está na ordem do dia. A paz nas eleições passa por ações contra o fenômeno dos chamados fake news, as notícias falsas que tanto têm envenenado o clima das campanhas eleitorais no mundo inteiro. O problema das fake news parece novo, mas não é. Na história do Brasil, em diversos momentos, notícias falsas influenciaram os acontecimentos políticos. Permitam-me recordar aqui, rapidamente, 3 episódios muito instrutivos. Em 1921, cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, candidato à presidência da República, insultavam o Marechal Hermes da Fonseca. Nem a comprovação de que se tratava de uma falsificação impediu que essas cartas perturbassem a campanha eleitoral e criassem um clima deletério no Brasil, que desembocou no período de rebeliões e guerra civil. Em 1937, um falso plano comunista, o Plano Cohen, foi forjado para justificar o golpe do Estado Novo. Depois descobriu-se que era uma fraude, mas o estrago já estava feito e o Brasil viveu 8 anos de ditadura. Em 1955, um mês antes das eleições, Carlos Lacerda divulgou na televisão uma suposta carta em que peronistas argentinos e trabalhistas brasileiros tramavam implantar no Brasil uma república sindicalista, caso Juscelino Kubitschek fosse eleito presidente. A Carta Brandi, como ficou conhecida, tinha sido forjada por 2 falsários que estavam atrás de dinheiro. A intenção era prejudicar a candidatura de Juscelino. Felizmente, não conseguiram. Em um país de memória tão curta como a nossa, lembrar esses episódios serve como alerta em um ano de campanha eleitoral. O que as fake news de hoje têm de novo, além do termo em inglês, é o uso das novas tecnologias, em particular as redes sociais. Existem políticos que montaram verdadeiros bunkers, onde profissionais de comunicação se dedicam dia e noite, secretamente, a criar peças mentirosas para disseminar no Facebook, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. As propostas em curso para coibir as fake news não podem ser confundidas com censura. A intenção não é restringir a liberdade de expressão, e sim punir aqueles que não a exercem com boa fé. Se alguém quiser divulgar uma mentira intencionalmente na internet ou nos meios de comunicação tradicionais, será responsabilizado por isso. A lei atual já dispõe de instrumentos de defesa para as vítimas das notícias falsas. O Código Penal prevê multa e até reclusão para quem comete injúria, calúnia e difamação. No direito civil, existe a possibilidade do processo por dano moral. Eu mesma, senhor presidente,
Mais de uma vez, já tive que notificar, em meu estado, gente mal intencionada que espalhou mentiras a meu respeito. Esses instrumentos, porém, têm se mostrado insuficientes e o debate em curso neste Parlamento é necessário para elaborar legislação específica para que proteja as campanhas eleitorais do veneno do fake news. Eu quero aplaudir as iniciativas recentes neste sentido por parte do presidente da Casa, o senador Eunício Oliveira, e do Conselho de Comunicação Social do Senado, na figura do seu presidente, Murilo de Aragão. Do Judiciário também tem ocorrido esse debate. Louvo a posição assumida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, no sentido de coibir energicamente a manipulação do eleitorado através da divulgação de notícias falsas. Estou certa, senhor presidente, de que nossa democracia sobreviverá à praga das notícias falsas e sairá desta fase ainda mais fortalecida. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.